E vamos que vamos. Então, de novo, boa noite para todo mundo, para a Adélia. Antes da gente começar a nossa conversa mesmo, né? Eu quero dizer umas palavras, quero falar um pouco sobre o contexto da exposição e dessa entrevista, né? Essa entrevista, na verdade, ela é a primeira de uma série do portal, né? ArcSC Entrevista. Ela está relacionada à exposição Veras Design, né? Ela está dentro do programa. A gente vai ter, a princípio, 4 entrevistas, mas eu acho que eu vou manter para sempre fomentar o debate a respeito do design, né? Eu acho que é uma boa forma de falar sobre design. Então, queria também dizer que a exposição ela vai até o dia 3 de maio, no Centro Cultural Veras, que fica aqui em Florianópolis, no bairro Córrego Grande. Essa exposição ela é uma exposição inédita, ela apresenta a produção de 27 estúdios de design, principalmente residentes em Santa Catarina, mas não só. Né? Então, também a gente vai falar sobre isso, sobre essas conexões e relações. A gente também entende, quando eu falo a gente, eu falo dessa comissão curatorial, que a gente entende que é uma pesquisa que é permanente, dessa produção, né? E também uma oportunidade para falar sobre design, né? E também a gente entendeu ao longo desse processo que ela é mais do que uma exposição, ela é um movimento que começa, um novo movimento, digamos assim, né? Depois assim de uma lacuna aí no estado de muitos anos, né? Bom, a gente vai conversar, então, hoje com a Adélia, vou te apresentar, Adélia Borges, ela é mineira, radicada em São Paulo, é uma das jornalistas pioneiras no campo do design no Brasil. A Adélia é crítica, historiadora de design, pesquisa sobre o setor, e a sua contribuição à pesquisa e difusão do design brasileiro e do sul global, por isso ela recebeu o título, né, de doutora honoris causa pela Universidade Estadual Paulista, em 2021. Parabéns, Adélia, realmente a tua contribuição aí no setor é gigante. Obrigada, Simone. E está sempre dando força para a gente aqui no Sul, né? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa conversa, te agradeço muito o convite de você, da Celane, do Célio, e realmente eu achei a exposição, vi à distância, gostei muito, e eu tenho uma relação muito intensa com Santa Catarina, já há quase 4 décadas, então é muito bom estar aqui nesse tema de revisitando, né, que vocês propuseram. Antes, então, das nossas primeiras perguntas, também vai ficar aberto aqui no chat para as pessoas perguntarem, comentarem. Eu vou agradecer, então, aqui algumas pessoas instituições que nos ajudaram, né, a fazer essa exposição, a realizar, na verdade, né? Quero agradecer o apoio, então, das marcas Jader Almeida e Solos, na execução da expografia, que foi desenhada, projetada pela arquiteta Thaisa Kleinubin, patrocínio da Conte Home Design, da Morada Eco, do IEL e da Academia Fiesc de Negócios. Deixar registrado também o apoio fundamental da Molde. A Molde é de Blumenau, ela criou a identidade visual e gráfica do projeto. A Adélia é um escritório incrível, um estúdio incrível de Blumenau, do jornalista Pedro Leite, que criou uma playlist especial, uma playlist muito bacana, que está rodando lá na exposição dentro do Banco Modernista, com dupla função, um banco do Célio Teodorico, que reverbera o som, é tipo uma caixa de som. Brandão Fotografias, da fotógrafa Soninha Viu, que foi incansável para fazer as fotos dos produtos, da abertura. A abertura foi incrível, mais de 200 pessoas na noite de abertura, e do Estúdio 566 e BS Studio. A gente do ArcSC é parceiro de mídia desse projeto, né? A comissão curatorial, então, é integrada por mim, que sou jornalista da área aí há bastante tempo, na área de arquitetura, design, arte, artesanato, a Celane Refosco, que é artista visual, né, esteve à frente do Instituto Orbitato durante 10 anos, e o Célio Teodorico, que é designer e professor no departamento de design da UDESC. O Veras Design é uma iniciativa do Centro Cultural Veras.
tá? Agradeço também a você, Adélia, com quem a gente conversou aí durante esse processo, né? Nos ajudando a entender, até sugerindo o nome da exposição. A gente, inclusive, colocou um subtítulo ali, Exposição de Design Catarinense, no sentido de território, não fronteira, né? Porque a gente não tem fronteira. Tem designers que moram aqui que não são daqui, tem os que moram fora e são daqui, tem indústrias que são de Santa Catarina, outras que não são, então tem designers internacionais, então é sobre isso, né? Bom, acho que agora a gente poderia... Boa noite, Juliana, chegou aqui no nosso chat, aqui, na nossa conversa. Juliana Hoffmann é uma artista também aqui, que está sempre transitando aí em todas os eventos de design e de artes visuais. Acho que agora a gente pode começar, Adélia, não sei se você quer comentar alguma coisa antes da gente já iniciar. Não, só agradecer mesmo, e acho que, pelo que eu vi, vocês fizeram esse evento todo na raça, né? Não, sem políticas públicas favorecendo, e eu acho isso, eu acho que a gente tem que fazer com o que é possível. Depois a gente vai aprimorando, vai tentando conseguir apoio, mas eu acho que o fato de fazer, ele é muito importante, marcar essa presença, marcar essa posição. Então, fico feliz de estar compartilhando esse momento aqui com vocês. É verdade, você falou tudo isso mesmo que aconteceu, mas a gente tem que plantar, né? E a gente está nesse momento agora. E, bom, o título Revisitando o Design Santa Catarina é interessante porque você acompanhou, né, toda essa história do design no Brasil, então acho que é importante um olhar também, até para a gente entender, né, como é que é Santa Catarina nesse cenário nacional e o teu olhar aqui para o Estado, né? E claro que a gente tem um ponto de corte aí, e um ponto de partida, que acredito que seja o LBDI, Laboratório Brasileiro de Design Industrial, que foi um laboratório que existiu na década de 1980, que ele foi muito importante, acredito que muitas pessoas não desconheçam essa história, né? Mas foi uma experiência incrível, então eu acho que a gente poderia começar com esse ponto de partida, sobre a importância do laboratório, o que ele startou a partir daí, e o que ficou para trás, da onde que isso parou, enfim. Você sabe, Simone, eu sou jornalista, né? Trabalhei durante muitos anos no estado de São Paulo, trabalhei na TV Globo, e até que em 1987 eu entrei numa revista chamada Design Interiores, ligada à editora Projeto, criada pelo Vicente Vicembach, da área de arquitetura. E logo no começo da minha atuação como jornalista, não especializada, né, naquele momento, eu tive a grande felicidade, privilégio de de começar a participar dos seminários internacionais que o LBDI promovia em Florianópolis. Era uma ocasião, você sabe que quando eu comecei a ser jornalista da área, as pessoas falavam assim: como assim uma revista de design se não existe design no Brasil? Existia muito, só que não havia comunicação entre quem estava fazendo, as pessoas desconheciam e ficavam olhando lá fora, olhando para a Europa, sem se conhecer. E o LBDI veio permitindo que, levando para os seus seminários pessoas incríveis do Brasil todo, e trazendo colegas estrangeiros muito renomados, né, como o canadense Alexander Manu, Gianfranco Zaccai, dos Estados Unidos. E aí a gente estava aí, conseguia, de repente, você estava ali num restaurante comendo com Dieter Rams. O Dieter Rams, o designer alemão, que fez todo o design da Braun, que é um dos grandes, uma lenda viva, aliás, ainda vivo hoje, com mais de 90 anos, do design no século XX, né? Então, o Gibbon Zip tinha, quando eu me aproximei do laboratório, o Gibbon Zip, que havia criado, já não estava à frente, quem estava à frente era o Eduardo Barroso, junto com Marcelo Rezende, que nos deixou
no ano passado, né, grande designer industrial, o Célio Teodorico, o João Luiz Rietti, e trazia, né, estagiavam no laboratório, faziam pessoas, assim, figuras que depois foram próceres, assim, nos seus lugares, né, como o Luiz Rodrigo Morales, do México, o Jorge Gomes Abrams, que é da Venezuela. Ah, não, o Jorge é do México. Aí tem o Inácio Urbino Polo, que é professor em Nova York hoje. Enfim, era fervilhantes as ideias. E eu acho que até hoje, bom, tinha também toda essa preocupação com o design voltado para a transformação social, então projetos, por exemplo, ligados à saúde pública, e tinha essa formação, seminários sobre o ensino do design, com Joaquim Redig, com pessoas. E eu fui, a partir de um certo momento, eu fui contratada pelo laboratório para cuidar da editora. E tinha vários livros, aqui eu peguei um dos livros, olha, publicados pelo laboratório, que era sobre a aldeia humana, que foi o tema de um congresso do ICSID, que era o International Council of Societies of Industrial Design, da qual instituição mais importante dos designers de produto a nível internacional, e em cuja diretoria o Eduardo Barroso trabalhava. Então, realmente, eu acho que desde então a gente nunca teve no Brasil eventos internacionais desse porte. Então, a gente, Brasil, no cenário internacional, a gente ainda é pouco conhecido. Tem muita gente, a gente é muito conhecido por várias pessoas, mas, por exemplo, na África do Sul tem um evento chamado Design Indaba, que mudou a apreensão do design internacional a respeito do design africano, porque leva os convidados internacionais para lá e entre si as pessoas dos vários países que compõem o continente África, né? Que às vezes a gente trata em bloco, mas é tão diverso e tudo. Então, acho que o LBDI foi uma instituição seminal do design brasileiro, até hoje deixou uma lacuna que até hoje não foi preenchida. E acho que a gente precisa tornar mais conhecida essa iniciativa, porque ela foi realmente muito importante, e eu aprendi muito, Simone, porque, sabe, foi a primeira vez que houve uma discussão sobre identidade cultural no design brasileiro, o princípio daquela conversa sobre uma aproximação entre designers e artesãos, e influenciou, é isso aí, o Inácio é venezuelano, eu fiz confusão aqui, o Jorge Abrams, mexicano, Jorge Gomes Abrams. Então, eu acho que foi essa possibilidade, né, do design, de pensar no discurso, na prática, sobre o design social, sobre o design estratégico, e realmente foi também um dos principais institutos de pesquisa do design na América Latina, e muita união com os nossos, com pessoas de outros países da América Latina. Isso na década de 1980? Foi 84 a 97, se eu não me engano. Isso. Que durou, né? Era financiado especialmente pelo CNPq, era a principal fonte de recursos, né? Então, algo ligado a uma política pública ligada à ciência, à pesquisa, e também tinha a presença do FINEP, da FINEP, da Universidade Federal de Santa Catarina, do governo do estado. Realmente era um laboratório, na verdadeira acepção da palavra, sabe? Com muita experimentação, com muita abertura, muita ousadia, muito criativo, e foi um lugar, assim, por exemplo, foi onde eu conheci a Lívia, que hoje, a
Lívia Pedreira, que hoje dirige a Casa Cor no Brasil todo, jornalista, e então congregava as pessoas, congregava professores, designers, jornalistas cobrindo a área. Realmente foi uma coisa, foram muitos bolsistas, né, que passaram pelo laboratório e depois foram brilhar. Um foi lá para o departamento de design da Philips, na Holanda, outro, enfim, Que muitos privilégio, né? privilégios, exatamente. Foi um privilégio, né? Porque não se tem mais isso. O que, que veio depois disso, depois do LBDI, em termos de movimento forte na área do design, que tu consegue enxergar, assim, a gente teve a Bienal, que foi um pouco bem mais à frente, né? E Falando aí de Santa Catarina, eu queria falar do Instituto Orbitato, né? Que a Celane, a o que Celane fez, tornou desculpa, possível ele estar sediado em Florianópolis, eu acho que foi o Eduardo e o Marcelo eram mineiros, foram para aí, eu acho que o Gui Bonzip já morava aí, já vinha de atuações no Chile, atuações na Argentina, né? Enfim, a gente precisaria pesquisar mais, quem sabe o Célio Teodorico pode falar isso. Mas aí, o que eu queria falar é que após essa, eu acho que outra iniciativa muito importante foi o Instituto Orbitato, feito em Pomerode pela Celane, que está aqui conversando com a gente, que é uma das curadoras da exposição. E a Celane, da mesma forma que o LBDI tinha esse diálogo com outros países da América Latina, a Celane integrou durante um tempo uma iniciativa que, ao meu ver, foi muito importante, chamada Identidades Latinas, que foi criada por ela e pela Laura Novick, que é uma argentina que naquele momento morava no Chile, que tem uma atuação em vários países latino-americanos. E eu acho que foi muito importante, e a Celane sempre com essa atuação na área do design têxtil, né? Agora ela é uma artista também, recebeu um prêmio o ano passado, né? Um prêmio importante. Mas eu acho que, de novo, isso da gente não ficar só olhando para o nosso próprio umbigo, mas a gente se abrir, porque o país, o Brasil, a gente tá de costas, né, para os outros países da América Latina. A gente quase que não se considera da América Latina. Claro que tem a diferença da língua, mas e do tamanho, que o nosso tamanho é muito, o tamanho, o Brasil tem dimensões continentais, mas não se justifica esse fato da gente ter tão poucas conversas, e eu acho que a Celane fazia bastante isso, né? Aí, na sequência disso, então, o Identidades Latinas, que o Célio está falando do Linaldo Cavalcante, que era presidente do CNPq e via no design um caminho para o desenvolvimento do país. É isso mesmo. O Linaldo foi um grande incentivador do design. Ele viu que o design era um importante caminho estratégico para o desenvolvimento do país, né? Então, foi essa visão desse cara, esse cara visionário, que abriu o caminho para isso. Né? Agora eu só vou te interromper um pouquinho, Adélia, antes de você continuar falando ali das identidades latinas, só complementando que se tratam de pessoas, né? Pessoas que estão à frente naquele momento de instituições, de laboratórios, né? E essas pessoas que têm uma visão e que acabam impulsionando, né, esse campo. Exatamente. Bom, aí eu já vou pular um pouquinho para os vínculos, né, que eu tenho com o Estado. Aí, no começo da década de 2010, o Jader Almeida me chamou para escrever um livro sobre ele, aí eu acabei fazendo uma entrevista, o único livro publicado sobre o Jader, até hoje, né, ele já está a merecer muito outros livros que se debrucem, né, e eu acho assim que o que sempre me impressionou em Santa Catarina também é essa capacidade produtiva, são as indústrias do Estado, né?
é algo muito relevante que poucos estados brasileiros têm, né? Então, eu acho que o Jader, ele só conseguiu ser o designer que ele é porque ele vem do chão de fábrica. Ele começou conhecendo os processos produtivos, as técnicas, como que a coisa se dá. Aí depois que ele foi cursar arquitetura, né? Então eu acho isso bastante relevante e muito. Foi também algo que eu gostei bastante de fazer. A tua relação já vem, então, desde a antiga LBDI, depois acompanhando a Identidades Latinas, Jader Almeida, e aí Bienal de Arquitetura, Bienal Brasileira de Design 2015. Então, você sabe, eu vinha da Bienal de 2010, né, promovida pelo então Centro de Design do Paraná, que hoje é o CBD, Centro Brasil Design, e eu fui curadora adjunta, fui curadora geral da Bienal de Curitiba. A Bienal foi concebida como uma Bienal itinerante, né? Cada vez ela acontecia numa cidade, e aí foi muito boa a Bienal de 2010, né? Foi uma Bienal muito marcante. Aliás, uma das exposições tinha a ver com Santa Catarina, especialmente, que era a exposição com a curadoria da Angélica Santi sobre a Simo, a Móveis Simo, de Rio Negrinho, né? Da década de 1940, que foi a maior indústria de móveis da América Latina, aliás, né, e que até hoje tem alguns cinemas, algumas universidades que têm os auditórios com aquelas cadeiras lindas, e hoje as cadeiras estão em antiquários importantes e tudo, né? Então, eu vinha dessa experiência. Você sabe que na Bienal de Curitiba, as pessoas ficavam emocionadas de ver a exposição sobre a Simo. Era muito interessante, a gente tinha muita coisa, porque a Universidade Federal do Paraná tem muitas coisas, era uma exposição ampla, e teve várias outras, história de bienais, a gente trouxe uma exposição da Dinamarca, enfim. E aí, em 2015, aí eu fui chamada, em 2014, eu fui chamada para fazer a curadoria da Bienal, que seria, então, em Florianópolis, e a gente definiu um tema, que era design para melhorar a vida, fizemos uma equipe de pesquisadores no país todo, como já tinha ocorrido na Bienal de Curitiba, e várias exposições, né? Uma era a Criação Catarina, que fez um amplo inventário do design no Estado, né? Não só com os designers, mas com empresas super relevantes, a Whirlpool, né? Que herda lá da Consul também, lá de trás, dos anos 1960, 70, uma Portobello, uma Docol, uma Boutique, Solos, todas as empresas de revestimentos que tem aí, né? Eliane, Secrisa, as de roupa de cama, de mesa de cama e mesa. E foi assim, foi muito bom, e a gente tinha também uma exposição coletivos criativos que a gente identificou, né, como estavam emergindo naquele momento esses movimentos dos coletivos de criação, não só a criação autoral individual, mas muito dos jovens, né, dos coletivos. E aí você, né, a Kátia Veras, o Marcelo Fialho, o Marco Júlio participando do coletivo de criação da exposição. Foi bastante pena, Simone, porque houve discordâncias, né, discordâncias com a comissão organizadora na condução do processo, né? Havia uma diferença no entendimento do que seja o trabalho curatorial. E aí eu me vi assim obrigada, com muita tristeza mesmo, a dizer que eu não podia concluir o trabalho, porque eu não estava conseguindo assegurar
algo que eu acho que é bastante importante para um trabalho curatorial, que é o curador ter autonomia de escolha. Claro que ouvindo todo mundo e tudo, mas essas escolhas têm que ser autônomas, têm que ser independentes e tudo. Então, foi algo assim, sabe, que até hoje foi muito sofrido, sabe, ter acontecido dessa forma, porque realmente estava uma coisa bastante abrangente e tudo, mas eu não podia continuar, senão eu iria ser contra o que eu vinha construindo, dos princípios de independência e tudo isso. Uhum. E do que tu tinhas previsto ou estudado desde o início, permaneceu alguma coisa no decorrer da exposição ou não? Eu Como que acho que foi? muita coisa ficou, né? Eu acabei não Os coletivos, visitando. sim, né? Porque a gente fez parte ali, inclusive a Isso. expografia foi premiada no Prêmio Bornancini, né? A expografia aconteceu essa exposição dentro do MIS, o Coletivos Criativos, com a presença do Kinsler, que era da UDESC, né? Ele, inclusive, logo depois ele faleceu. E então eu sei que essa exposição, sim, a gente de forma bastante guerreira ali, a gente conseguiu ficar e concluir a exposição e ficou bem bacana, né? Sim, eu acho que teve a exposição como um todo, teve a exposição Criação Catarina, né? E o Fred Van Camp assumiu a curadoria após a minha saída, e teve a exposição com a curadoria do Jorn, um curador holandês, enfim, muita coisa foi para frente, mas eu não conseguiria, enfim, eu acho que muita coisa foi plantada ali, né, Simone? Enfim, aconteceu e tudo, mas foi uma pena, Eu acho assim. que aqui tem uma questão interessante que a gente fala sobre fomento, né? Sobre o fomento, sobre esse fomento que é institucional também, mas ao mesmo tempo a gente tem essa questão, né, do institucional em si, institucional, eu falo no caso, né, no caso da Bienal e de outros talvez exemplos, né, mas de como equilibrar essa balança ou se é viável, né, porque daqui um pouco essa imposição, né, da instituição ou de quem está fomentando na curadoria ou no conteúdo, né, no caso ou da Bienal, de uma exposição, enfim, né, como que se dão essas relações, como é possível fazer um bom trabalho com coerência, né, dentro desse panorama, assim, que tu, na tua própria experiência, não só da Bienal, mas enfim. Olha, foi a única vez que isso aconteceu e eu já fiz mais de 60, 70 Sério? exposições, né, no Brasil e fora do Brasil, em vários países. Caramba! E, foi a única vez que isso aconteceu. O que eu acho é que uma coisa que falta muito no Brasil é a questão das políticas públicas para o fomento do design. Então, você tem iniciativas particulares, né, que fazem isso. Por exemplo, eu falei sobre design aí no Balneário Camboriú, há uns 2, 3 anos, na loja Quatro Elementos, convidada pela Keline Bins, que eu acho que tem uma curadoria bem legal ali, e tem uma difusão dessa coisa, né? O que é o design moderno, quem foram os criadores, quem foi Zanini Caldas, quem foi Sérgio Rodrigues, por que esses mestres continuam tão vivos, a sua criação continua tão viva, tão importante, e ela leva pessoas de outros, leva designers, leva outros críticos também, para formar, porque eu acho que o design está muito no nosso dia a dia, mas ainda há um desentendimento do que ele significa, há uma baixa percepção consciente sobre a presença do design no nosso dia a dia. Com isso, as pessoas ficam com dificuldade de discernimento do que escolher para estar junto dela ou para colocar num projeto de arquitetura
junto aos seus clientes e tudo. E a gente não tem, por exemplo, essas coisas todas que o LBDI fazia, relacionado, por exemplo, o LBDI trabalhou no Museu Nacional do Mar, fez coisas para o Museu Nacional do Mar, que seria instalado em São Francisco do Sul, acho que é São Francisco do Sul, né, o nome Sim, da... é. Então, parcerias, assim, importantes, né? Não só, eu estou falando do design a ser consumido, dos produtos a serem consumidos, mas os produtos a serem levados para a sociedade de uma forma mais ampla, né? E eu acho assim, hoje a gente tem algumas cidades alguns lugares que despontam nisso, né? A gente tem 3 cidades que são cidades criativas, reconhecidas pelo Unesco como cidade criativa no campo do design, porque tem cidade criativa no campo da gastronomia, no campo, em vários Florianópolis é cidade criativa na área de gastronomia. de gastronomia, exatamente. E nós temos como cidade criativa de design, a gente tem Curitiba, que desde o Jaime Lerner, aliás, eu fiz reportagem sobre o design urbano de Curitiba em 1972, para o estado de São Paulo, e quando o Jaime era prefeito da cidade, né, e fez aquelas ruas fechadas ao tráfego, aquele mobiliário urbano, e eu sei que o Jaime está presente aí na exposição de vocês, né, uma peça dele. Mas, o quê? Duas. Certo. Então, e a outra cidade é Fortaleza. E Fortaleza, por exemplo, agora agora em março teve o DW, né? Design Weekend São Paulo, promovido, aliás, por um catarinense, né? O Lauro Andrade. E nessa, aí, o Fortaleza, o Instituto Cultural Iracema, que é um instituto ligado à prefeitura, é uma organização social, porém vinculada à prefeitura, bancou a vinda de designers para apresentarem uma exposição sobre Fortaleza Cidade Criativa, para apresentarem-se coletivamente. Eu acho que isso é muito importante, a apresentação coletiva, porque aí não fica um, ou dois, ou três, fica uma coisa assim de uma plataforma, né? E eu fiz uma exposição na Galeria Metrópole, que é uma galeria no centro de São Paulo, hoje ocupada por jovens designers, é uma galeria muito vibrante, e eu fiz, era uma exposição chamada Um Lugar, Cadeiras Contemporâneas Brasileiras, e participou até o Estúdio Prosa aí de Santa Catarina, muito bom, com uma cadeira muito elogiada. Agora, do lado da gente, tinha uma área de designers de Brasília. Então, é uma visitação intensa, né? É uma troca. Então, a gente ficou aprendendo, né, aquilo, o que os cearenses traziam, o que os brasilienses traziam. Então, eu acho que no fomento, eu acho que a gente tem que tentar forçar os poderes públicos, né, dialogar, né, forçar não é uma boa palavra, mas dialogar, porque quem está indo à frente são aqueles que têm esse investimento em criar plataformas de visibilidade para um conjunto dos criativos daquela região, daquela área. Um coletivo, né? Exato, porque senão a gente fica com iniciativas muito individuais. São boas também, não tem problema isso, só que elas não levam um fortalecimento do design catarinense ou do design cearense, né? Levam ao fortalecimento de uma figura importante, outra figura importante, mas esse passo aí do coletivo é bem importante de ser dado. Queria te perguntar sobre a questão do baixo entendimento, né? Isso está relacionado a uma formação também de público, né? E isso também tem relação com debater
conversar sobre design, né? Então, de que forma, assim, de que maneira, ou quais as possibilidades de formar esse público, né? Como isso é possível para ter um entendimento melhor sobre design? E eu pergunto isso, ao mesmo tempo eu me surpreendo, porque, bom, tu falou do LBDI, década de 80, 90, e ainda hoje a gente está batendo nessa tecla, né? Então, é uma coisa que não pode nunca parar, um tipo de política que seja de formação desse público, né? Além disso, também enxergar o design como um fator estratégico. Ainda é preciso mostrar que design é um fator estratégico para as empresas, para as indústrias, enfim, que está em todos os processos. Perguntando isso, jogando um pouco para ti essas questões, eu fico ao mesmo tempo, nossa, ainda se fala sobre isso, que eu escuto também há tanto tempo, né, esses debates, mas eles são tão atuais ainda, né, Adélia? São, a gente Porque, tem assim, eu até vou antes da tua resposta, eu vou rapidamente contar algo que aconteceu comigo. Eu estava sentada dentro da Fiesc aqui e eu fui num evento de economia criativa super interessante. A Ana Carla Fonseca Reis foi a grande estrela do evento. E aí estavam elencadas todas as artes, teatro, dança, artes visuais, enfim, eram... A palavra design em nenhum momento... Design não existe. E eu fiquei bastante chocada. Isso é lamentável, né? É incrível isso. O Gabriel Patrocínio, que foi diretor da EGE no Rio de Janeiro, ele é um dos caras que mais entende de política, que mais estuda políticas públicas para o design. Então, ele pega um documento, por exemplo, da Inglaterra, um documento com um plano de desenvolvimento, e ele mostra quantas vezes a palavra design está falada. E aí ele pega os documentos brasileiros, não tem, inexiste também. Num documento de 50 páginas, tem 2 vezes a palavra design. Tem muita palavra inovação, mas não tem a palavra design, sendo que o design ele é muito importante, ele é indissociável da inovação, né? E você sabe, eu já falei, fora o Brasil, eu já falei em 22 países, em quase sempre sobre design brasileiro, latino-americano, enfim. E desses países que eu fui, só 2 vezes eu fui paga por alguém do Brasil. Todas as outras vezes, quem me pagou foi ou o governo da Suécia, ou o governo da Dinamarca, ou o museu de não sei onde, ou o Instituto Japonês de Design, porque o Brasil não despreza isso, não tem, né, políticas públicas disso. Uhum. Agora, Simone, aproveitando que eu acho que nessa conversa, ou hoje, ou depois, quando vai ficar no canal, né, outras pessoas podem ver, agora eu quero te entrevistar. Me conta um pouco, me fala mais da seleção de vocês para essa exposição, porque também é uma forma de divulgar para essas pessoas que estão nos assistindo o que vocês trouxeram aí à cena, trouxeram à luz, né? Tá, vou te mostrar. Você não tem Oi? imagens que você possa mostrar? Eu até tenho aqui algumas imagens, mas eu queria te perguntar, enquanto eu vou colocando aqui, acho que vai dar certo, pessoal. Deu. Só que eu vou voltar lá para a primeira. Eu queria te perguntar, Adélia, falando ainda em fomento, né? Que aí a gente tem várias escalas, né, tem o federal, em nível de poder público, né? Federal, estadual, municipal, mas também tem iniciativas privadas. Uma exposição como a nossa é uma forma de também... Como é que tu vê, assim, uma exposição? Porque a gente tem um modelo de feira, modelo de exposição, a DW, que é muito legal, mas eu vejo que a gente tem bastante também formas mais comerciais, né, de falar sobre design e caminhos individuais, como tu
colocasse, né? Mas a impressão que eu tenho é que realmente a potência ela é maior mesmo no coletivo e nesse se reconhecer, né? E a exposição, tu acha que de uma certa medida ela é boa para isso também? Como é que tu vê? A exposição ela é imprescindível, né? Eu acho que exposição, publicações, né, livros, reportagens, imprensa, revistas, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa ter espelhos nos quais a gente possa se reconhecer e a gente possa ser reconhecido. Então, uma exposição, ela tem uma coisa ideal, assim, porque é um pensamento curatorial, porque, claro, vocês não puseram tudo, né? Não caberia tudo. E nunca essa é a pretensão. Sempre tem um olhar que filtra, que recorta essa realidade e que decide, por exemplo, colocar uma Ana Gerne, né? Gerne ou Gerne que fala? Yeah. E que é uma pessoa incrível na área têxtil, é uma designer, uma das lá já vem de anos, né, com essa coisa do manual, do feito à mão, dessa valorização de uma forma muito bonita. Então, colocar ela e não colocar a pessoa X ou a pessoa Y e tudo, tem escolhas aí. Então, a exposição é realmente é uma eu é uma coisa muito boa a ser feita, né? Não é uma coisa que as pessoas estão pagando para ter um espaço, né, na exposição, não é um espaço comprado, né? É um espaço em que há uma seleção independente e essa seleção reflete esse olhar de vocês Sim. três ao fazer esse recorte da realidade. A gente está aqui com a Celaine e o Célio, que são da curadoria, estão aqui nos ouvindo, né? A gente realmente teve esse primeiro recorte, a gente entende que esse a Celaine sempre fala que é um olhar porque não está, né? Porque é isso, a gente não vai nunca, e é muita pretensão querer dar conta, né, de tudo, e ainda mais numa primeira edição feita da maneira que a gente conseguiu fazer, né? E também a gente fez esse recorte dentro, e aí a gente partiu desse olhar, dessa seleção a partir dos objetos e dos designers, não foi, por exemplo, da indústria, né? O nosso primeiro olhar. E aí, reunindo essa primeira seleção, olhando para tudo isso, a gente se deu conta e viu que teriam ali 3 grupos, né? Que é os arranjos industriais, os novos futuros e essa fronteira da arte contemporânea, né? Eu só vou botar aqui o Célio Teodorico trouxe uma observação interessante, que essa coleção de móveis Simo, e tem uma parte da coleção aqui no Museu da Escola Catarinense, que é o MESC, né, um museu da escola, que fica no centro histórico, né? Legal. Inclusive, eu não tenho total, talvez eles possam me ajudar, mas tem um dos designers que está na nossa exposição, que a família, eu não sei se é o pai ou a família dele, é dos móveis Simo. Que Ele é um legal. artesão mesmo da madeira. Eu trouxe aqui rapidamente alguns designers que estão na seleção. A Ana Guerra, como tu colocasse, desde 2013 ela faz esse trabalho e é muito interessante porque é com resíduo têxtil e é com um resíduo da indústria, né? Essa malha que é descartada, ela faz esse trabalho junto com o pai dela e separa por cor, por tipo, por espessura, faz o rolo e distribui para as crocheteiras, né? Então é um trabalho muito interessante junto com essas crocheteiras para fazer esse produto, né? Ela aqui está no. Oi? E Desculpa. resíduo têxtil deve ter muito aí em Santa Catarina, né? Não, a Celane até na visita guiada estava comentando sobre isso, tem muito mais toneladas de resíduo têxtil, né? E ela usa só, eu estou com essa camiseta, como é que se chama o nome disso aqui? É ourelas. Toda malha tem essas ourelas. Sim. Quer dizer, enfim, é uma borda Eu, que fica na máquina em que é descartada, e toda malha tem essa borda, e tudo isso vai fora. E é a e é partir lindo, disso né? que ela cria. É muito bonito.
É que eu botei o trabalho da Cris Odebrecht, Cristina, né, Odebrecht, ela é de Blumenau, a Ana é de Joinville, a Cris tem Ouréola, ela tá, a Celane falou aqui. A Cris tem um trabalho que é incrível, como quase como uma alquimista, né? Ela produz e cria o próprio esmalte dela. Ela tem interesse É pelo cerâmica processo. ou é vidro? É É cerâmica? cerâmica e é quase uma pintura. Ela sobrepõe essas camadas de esmalte que vai formando relevos. É um trabalho incrível ver pessoalmente, assim, ao vivo. É muito bonito. Ela tá nesse borramento, assim como a Ana, como os tropicalistas da arte e do design da arte, né? Aqui eu tenho a Luísa Caldari, é paulista, mas mora em, agora eu não tenho certeza se é Itajaí ou é Balneário Camboriú. Ela trabalha então é uma artista têxtil, né? E embaixo a gente tem o Estúdio Biologic, que é da Alessandra, que é uma arquiteta, e o Gelsi, são de Criciúma. E esse filtro é muito interessante, porque esse casal estava procurando um filtro para a casa deles, num momento que ele foi demitido de uma grande indústria em Criciúma, e criaram esse filtro. E foi um sucesso esse filtro. Ele é um filtro que ganhou, acho que um dos principais prêmios, tu até pode me dizer melhor, de design, que é o IF Design Awards, né? O IF. É, lá de Hanover. É um prêmio muito importante mesmo e o filtro é bem legal, né? Ele é muito fofo. Esse trabalho é da Marion. Eu trabalhei com a Marion no Diário Catarinense há 35 anos atrás. Ela é fotógrafa e ela hoje reside em Doutor Pedrinho. Isso que é muito interessante, Adélia, é muito rico olhar para o Estado. Esse trabalho, a Celaine, que conhecia a Marion, eu conheci ela na fase fotógrafa. Ela mora numa cidade que eu acho que não tem 4.000 habitantes, e ela faz ela é como uma ativista da natureza, sabe? Ela pesquisa o barro, toda essa paleta que a gente expôs. Isso é uma matéria-prima, né? São tecidos de algodão que ela faz o tingimento com barro, com todas essas cores. É um incrível o trabalho, incrível. E ela estuda coloração têxtil, ela resgata esse trabalho que é uma técnica ancestral no contemporâneo. Isso é muito lindo, muito. Lindo mesmo. Ela inclusive fez uma coleção, ela atingiu uma coleção da Flávia Aranha, né? E ela tá tipo em Doutor Pedrinho, sabe? Como alguém vai. Isso é incrível. É, Aqui a gente tem a Juliana Pipe, né, que está em Milão lançando agora, hoje, acho que ontem ou hoje ela lançou um tapete. Ela está despontando muito, né? A Juliana é daqui, está em São Paulo também. E essa é uma collab, tem duas peças, essa é uma collab a de cima com o Domingos Tótora, né? Que também tudo feito com papelão, é o Centro de Mesa Talude, é o bar Cora, também uma coleção poesia feita pela indústria catarinense, né? Esse bar. E Cora Coralina, né? É uma coleção chamada Poesia inspirada nas escritoras que a Juliana admira. a Aqui a gente. Juliana, só voltando para a Juliana, ela está fazendo, né, projetando uma casa para o Domingos Totora, lá em Maria da Fé, né, no interior de Minas. Sim. E no momento, aí ela lançou, acho que foi hoje em Milão mesmo, ou ontem, né? Uma colaboração com a Trapos e Fiapos, que é de E, Teresina, têxtil, né? A Juliana está com bastante visibilidade, né? Está muito ativa, morando tá. agora passando uma fase lá em Milão. Ela morou 6 meses, está E, voltando agora final de abril. Ela lançou um tapete com atrapos e fiapos. isso. Ela é uma das nossas entrevistadas, inclusive, nessa série de entrevistas aqui do ArcSC. Legal. Aqui os tropicalistas, né, que você conhece bem, eles estão lançando esse biombo, etc., na exposição. Ele é todo em madeira maciça,
canela, a madeira. Foi feita também por uma indústria de navegantes, se não me engano, né? E também ele traz essa experimentação deles, né? A gente tem aqui desse lado, nessa face, um papel de parede, e aqui então tem uma estante, você pode, enfim, colocar ali uma decoração, e do outro lado ele é assim. Muito bom, eu adoro os tropicalistas. Quem me levou lá foi a Celane, quando eu estava pesquisando, e vi no apartamento deles, e aí vi aqueles papéis de parede incríveis, e também Você algumas foi coisas lá? que eu nunca fui, e eu fiquei louca, né, com isso. E aí, quando você, acho que foi em 2023, se não me engano, que você, o Marcelo e o Marco participaram do CONAD, que é o principal congresso nacional de designers de interiores, né, promovido pela ABD, Associação Brasileira de Designers de Interiores, e aí vocês falaram sobre a realidade, foi muito legal aquela palestra que vocês deram, e aí eu lembro de um trabalho que eles fizeram, que eles estudaram, vieram com a cultura guarani, com a araucária, fizeram um estudo. Eu achei aquilo tão fantástico, assim, realmente o trabalho deles é muito bom. Você conheceu, ele teve o lançamento no dia seguinte, né? A gente se viu lá. A gente falou sobre a identidade do Brasil meridional na ABD, né? Foi muito bacana mesmo aquela participação. E eles lançaram um papel de parede Cury, né? Que tinha essa pesquisa das araucárias, né? Foi bem lindo. E também com os sambaquis, né? Fazia parte da Isso, pesquisa deles. É. é. O Marco está nos assistindo até aqui, Marco. Qualquer coisa, você comenta aqui. Tem também, eles fizeram um papel que eles deixaram copy free, né? Você baixa o arquivo Sim, e você imprime na sua casa e faz. eu não E, coloquei aqui a imagem, mas está na exposição. Isso foi uma ideia da Celane de resgatar, foi bem legal, porque é um lambi-lambi, lambi-lambi jungle. Ele já é mais antigo, mas a ideia justamente é democratizar o design. Então é um lambi-lambi. Eu até tenho, não alcanço, gente, está aqui atrás de mim umas folhas do lambi-lambi. E se baixa na internet, né? Tá no Instagram deles, né? O Tropicalista. Você baixa e imprime e coloca na sua casa, né? É muito interessante essa pesquisa do Lambi Lambi, né? É lindo o papel, é lindo. E aqui a gente tem o Giacomo Tomasi, que é de Itajaí, mora em São Paulo, né? O Giacomo também é um desses casos em que fez um caminho individual aí muito sólido, né? E essa poltrona, essa cadeira é a poltrona Bo, é uma série de 10 peças, né? É bem interessante porque ela tem um encosto que é em couro de abacaxi. Não sei se tu já viu essa cadeira, Adélia, e palha natural de não, carnaúba, extraída não, por cooperativas de artesãos do Piauí. A cadeira é muito bonita, ela estava na Móvel Sul, né? Ela estava exposta agora em fevereiro, e ela veio então da Móvel Sul para a nossa exposição. legal. Aqui a gente tem um tapete do Jefferson Branco, que é um designer e arquiteto jovem, também está despontando. Ele e Juliana estão estreando em Milão. Ele está lá também a convite do Bruno Simões, se não me engano, né, para uma exposição. E só que está lançando uma outra peça lá. E aqui ele está com esse tapete também feito protozoa, o nome do tapete, é em nylon reciclado, e também feito de forma artesanal por uma indústria de Blumenau. Muito legal, essa foto ficou boa, né? Vista de cima. É muito bonito, ele é enorme, a gente pode deixar o sapato ali se atirar, sentar no tapete, de preferência sem sapato. Aqui a gente tem também hostings, Borges, né? Eles são de Blumenau. Eles têm também esse princípio assim
de peças que têm uma economia de materiais funcionais, né? Tem também valor acessível, é o objetivo deles. Eu não coloquei aqui, mas eles têm luminárias, as luminárias foram premiadas num prêmio da América Latina, que agora não estou lembrando o nome desse prêmio, mas é muito interessante. Sabe que alguns designers, alguns estúdios daqui saíram numa revista na Life Forbes, né? Bem interessante, novos estúdios. O Hosting saiu, Prosa, Luísa Caldari, o Jefferson também. Foi bem interessante, saíram vários nomes aqui de Santa Catarina. Eu fiz uma interlocução ali com o Alex Colantônio, que é o editor da revista. Esse aqui é o T44, que é de Balneário Camboriú, ele também tem esse design, assim, é tudo feito por eles, no galpão deles, essa chapa de aço que é dobrada por eles, é bem interessante, assim, uma produção bem enxuta, né, e são estúdios que estão aí, estão na Boban, sabe, estão na Boban, estão vendendo, estão indo à luta, assim, né? Foram esses que eu coloquei, eu esqueci aqui da Estalo. A Estalo é interessante porque são estudantes, não se formaram ainda, são estudantes ali da Federal, né, da Universidade Federal, então eles, as luminárias têm um processo ali de impressão 3D, né, e eles já estão na Boban também, então, bem interessante. Eu acho bem legal, Simone, isso, né? O design é um substantivo e ele pode ter vários adjetivos. Então, você tem o design industrial, reproduzido industrialmente, você tem peças aí de design industrial, você tem o design artesanal, que é esse reproduzido com as mãos, e o design digital, reproduzido pelos meios digitais. E eu gosto dessa visão, assim, porque a gente ficou muito tempo também tentando se encaixar numa definição de desenho industrial, quando o país, não a região sul, mas as outras regiões, você tem principalmente centro-oeste, norte, nordeste, são regiões em que a industrialização é muito incipiente ainda. E aí mas você tem um design muito rico, muito vivo, muito expressivo, né? E agora eu acho assim que, você sabe, nos eventos assim brasileiros, eu gostei muito quando eu vi vocês falando sobre o Sul, porque a gente aqui, eu sou mineira, né? Mas já estou em São Paulo, fui para o interior de São Paulo bem cedo. E eu chamo a gente, eu sou do Sudeste, né? Portanto, nós sudestinos achamos que nós estamos aqui com o rei na barriga, sabe? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e o Brasil é tão grande e a gente tem um desprezo. Eu gosto dessa palavra sudestinos, porque às vezes a gente classifica os nordestinos todos num pacote só como nordestino. No entanto, tem uma coisa é o Piauí, outra coisa é o Ceará, outra coisa é Pernambuco, outra coisa é Paraíba, outra coisa é Alagoas, são realidades tão diversas. E agora eu acho que a gente só vai realmente assim. Hoje a gente tem um olhar muito legal, eu acho, para o Nordeste, sabe, de reconhecimento dessa potência criativa que é o Nordeste. Mas eu acho que as coisas do Sul, eu acho que ainda precisam ser mais faladas. E, nesse sentido, o ano passado eu fiz aquela exposição Artefatos do Sul, ligados à imigração alemã e italiana, no Farol Santander. Infelizmente, a exposição abriu, ficou 3 semanas, ela ia ficar 4 meses no Farol Santander, Porto Alegre, e ela ficou apenas 3 semanas, porque vieram as enchentes e ficou tudo parado, foi aquela coisa horrorosa que aconteceu, né? E agora, não sei se você sabe, se eu já te contei, essa exposição é uma exposição da coleção de um casal de arquitetos, a Tina e o Calito de Azevedo Moura, e agora a gente está trazendo a exposição em maio aqui para o Museu Paulista, que é o mais conhecido como Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo.
esse mega museu incrível, museu histórico da maior importância, e a gente vai estar na sala nova deles, que eles reformaram o prédio, tem uma sala de quase 1.000 metros quadrados, e a gente, então, vai estar falando desse design do Sul, lá, mas pegando segunda metade do século XIX, primeiras décadas do século XX, com peças muito lindas. Queria muito já convidar todo mundo que está aqui assistindo, os que vierem assistir. Essa exposição vai ficar de maio a setembro, do final de maio até meados de setembro, vai ficar bastante tempo. Então, no Museu Paulista, aqui no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, e eu acho que essas peças foram garimpadas nos últimos 50 anos, mais ou menos, pelo casal de colecionadores, e no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Sobretudo Rio Grande do Sul, mas tem muita coisa de Santa Catarina também e do Paraná. Uhum. Então, vai ser um momento Você viu a divulgação, né? Você não conseguiu, eu assisti a tua conversa com o Fred Van Camp, no Design Petrópolis, que eu achei muito bacana, é mais um movimento aí em outro lugar, né? Em outra cidade, e eu achei muito legal, e eu sabia dessa tua exposição lá no Santander, né, o ano passado, e eu vi que vai ser agora ali em São Paulo, eu quero conhecer com certeza. Eu acho que a gente já vai para o encerramento, né? Não sei se queria fazer um comentário, mas também uma pergunta, né? Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, né? Para a gente não se alongar muito mais, mas eu queria comentar que eu muitas vezes já falei, quando a gente se encontrou pessoalmente, que eu acho que em Santa Catarina, pelo menos eu enxergo que a gente é um pouco invisível, né? Não só o Sul em geral, mas principalmente Santa Catarina. Então, acho que falta realmente fomento e um movimento, né, nesse sentido. Infelizmente, a gente, onde eu pude apurar, a gente não tem nenhuma associação. As que tinham na época da Bienal não existem mais, até onde eu pude apurar, né? Diferente do Rio Grande do Sul, que tem a AP Design, inclusive fazendo agora, no final de maio, a Open Design Week, né? E no Paraná, como você falou ali, da Letícia Castro, que também é uma entrevistada da gente aqui na sequência, né, no ArcSC Entrevista, com o Centro Brasil Design, né? Então, eu queria deixar esse registro, que eu acho mesmo que, né, dentro do que você falou ali, que a gente é um pouco invisível para o resto do Brasil. Eu acho que São Paulo olha bastante para o Nordeste, né? E, claro, acho que talvez faça sentido porque eles se movimentam muito mais, né? E, não sei se você quer comentar alguma coisa, a outra pergunta seria em relação à questão que eu acho que é interessante, curiosidade, a experiência de curar para a loja do MASP, né? Não sei se todo mundo sabe, a Adélia Borges é curadora da loja do MASP há muitos anos, né, Adélia? Agora, então, com o novo MASP, a loja muito maior, temos produtos de Santa Catarina, não temos? Como você faz essa curadoria nesse Brasil tão grande? Eu faço a curadoria muito nas visitas, né? E a gente tem alguns artesãos de Santa Catarina que a gente garimpa na FENEARTE, que é uma feira importante de artesanato que a gente tem em Olinda todo mês de julho. Eu estou há quase 9 anos no MASP. É uma exposição, só que é uma exposição com tudo à venda. E lá eu estou pondo bastante essa minha visão não hierarquizada da cultura. Então, agora, no prédio novo, que foi inaugurado ao lado, a gente está com uma loja bem grande, permanece a outra, que agora o museu, o icônico prédio da Lina Bardi, foi chamado de prédio Lina, e ao lado foi feito o prédio Pietro, do Pietro Maria Bardi, marido da Lina. E a gente continua com a loja no edifício Lina, mas tem uma loja bem grande agora no edifício Pietro.
E logo no começo, assim, na vitrine, eu já ponho um contraponto entre o Banco Mocho, do Sérgio Rodrigues, criado há 70 anos atrás, e um banco da Ilha do Ferro, um povoado de artesãos do interior de Alagoas. E a gente tem uma exposição, mas aquilo lá, tudo que vende, vai para essas pessoas de periferias das grandes cidades, núcleos rurais, os designers consagrados, uma seleção bem grande, mas a gente precisa incrementar a parte de Santa Catarina, vamos dar um olhar especial para isso, e convido vocês vindo a São Paulo, dar uma conferida na seleção da loja MASP. Eu estou bastante feliz agora, porque a expografia agora permite ver bem as peças, né? E então, e também assim, é muito bom ver que, porque às vezes você gosta de uma coisa, mas você não tem onde comprar. Aonde que eu vou comprar? Onde que eu vou? Então, lá na loja você tem isso lá em diferentes, tem coisas mais na fronteira entre design e arte, por exemplo, temos lá no momento joias, que são uma leitura de joias do mestre do concretismo, Luiz Siloto, que é tiragem limitada. Depois a gente tem umas echarpes de colaboração entre a artista Regina Silveira e a designer Renata Meirelles. Então, tem essas coisas que são tiragens especiais, mas tem produtos muito, assim, numa faixa de preço bem em conta, e coisas bem, bem interessantes mesmo, mostrando esse Brasil plural que a gente tem, que é composto de tantas heranças culturais tão ricas e que a gente precisa mais valorizar essa diversidade. Muito bem. Agora eu estava falando Banco Mocho, eu tenho aqui o meu pingente do Banco Mocho. Quando ele Olha, fez 60 anos do banco, que foi acho que a primeira peça que o Sérgio Rodrigues foi. criou, quando ele fez 60 anos, o Antônio Bernardo fez o banquinho pingente em homenagem, né? E agora faz 100 anos, né? Daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos, Centenário do centenário. Sérgio Rodrigues, né? 2027. Centenário. Então tá, a Celane dando parabéns aqui. Não sei se o pessoal quer conversar, comentar mais alguma coisa. A gente já vai então se despedindo da Adélia, né? Foi ótimo. Esse assunto é um assunto que eu tinha milhões de perguntas aqui, mas eu acho que é isso, né? Temos muito que falar sobre design. A Giovana perguntando se a Adélia. Nos vemos em Tiradentes? A Giovana está perguntando para ti, Todo Adélia. ano eu tenho ido, mas olha, acho que sim, Giovana, tomara. Eu está muito ruim essa minha cadeira aqui, porque eu estou com uma roupa da mesma cor que a cadeira, parece que eu estou com o ombro assim, mas não, gente, é o espaldar da cadeira. É o Então, design não da acho cadeira. muito esquisito que eu estou aqui. Tiradentes é outro lugar incrível, né? Eu fui assim, eu falei para a Celane, a gente tem que ir para Tiradentes, porque realmente ali é um polo É impressionante, onde né? a gente vai para se inteirar, né, do que está acontecendo. E o ano passado, por exemplo, o governo do Pará pagou, assim, foram, sei lá, uma comitiva de 25 pessoas, entre designers, artesãos, curadores, e fizeram uma apresentação, assim, de cair o queixo. Então, tomara que vocês consigam ir à frente com essa exposição no Veras e levar isso para fora do Estado, mostrando o que vocês têm para o resto do Brasil. Então tá, a gente vai encerrando, acho que com certeza já está dando frutos essa exposição, como comentei lá no início, ela é um começo, né? E a gente tem muito o que fazer. Quando eu me mergulhei nesse trabalho, eu percebi que eu tive dois sentimentos. Fiquei muito chocada em olhar para esse cenário, principalmente da indústria, e ver que tem muito que ser, né? Ver que não tinha muita
muito design, né? O design não estava muito nesse processo da indústria. Por outro lado, eu vi que tem muito para ser feito, e eu vejo que a exposição, essa equipe que está aqui trabalhando, entendo que nós somos ponte, né? E essa exposição é isso, é a ponte nessa cadeia, né? Eu acho que a academia tem que estar junto, lojista, os estúdios, a indústria, é uma cadeia que tem que ser, tem que caminhar junto, tem que ser articulada, né? E já está dando frutos com certeza. Eu convido todo mundo, então, para a exposição, que vai até dia 3 de maio, no Centro Cultural Veras. A gente está ocupando o Centro Cultural Veras nessa primeira edição. E é isso. Então, super te agradeço, Adélia, por essa conversa, esse bate-papo, esse teu olhar também, né, que é um olhar interessante, que é um olhar bastante amplificado, no sentido de Brasil, mas também olhando para nós aqui do Sul, isso é bem importante, o olhar de fora também nos forma, né? Isso aí. Obrigada, viu, Simone? Obrigada a todo mundo que ouviu e a todo mundo que fez essa exposição, e que venham muitas outras e muitas rodas de conversa e muitas trocas e reflexões, que a gente também precisa parar para pensar o que a gente está fazendo, onde que a gente quer colocar a energia da gente. Eu agora com 73 anos, cada vez mais pensando isso. Eu não tenho todo o tempo do mundo, então onde que eu quero colocar a minha energia criativa? Então, estou escolhendo bastante, pensando muito no exercício profissional como um exercício de cidadania, que é o que tem orientado a minha atuação profissional. Ai, Um que abração bacana. para todo mundo. Me sinto uma privilegiada com você aqui, então. Um Tá bom. abração e boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada.